Então, que bom falar sobre esse tema hoje aqui, que é o nosso tema da palestra 2x. E o que é a palestra 2x? A palestra 2x é uma palestra que vai acontecer sempre que diariamente, não é? No nosso portfólio aqui das mídias sociais. Elas vão acontecer às 17h02 no Instagram, no Facebook e no YouTube do palestrante José Rodrigo. Então, sempre às 17h02, aqui falando de um tema que vai fazer futuros líderes, não é? Conseguirem um objetivo muito especial, dobrarem o seu salário com um período máximo de até 1 ano através da liderança transformacional. Ah, isso mesmo. Como vocês sabem, eu tenho feito palestras há muitos anos em empresas, em organizações de todas as naturezas, falando desse tema que é tão importante, que é a liderança transformacional. E o meu objetivo é pegar você que deseja estar de um nível, não é, desejado já há algum tempo dentro de uma organização e colocar você junto com a sua liderança para um patamar do dobro, o dobro da sua credibilidade, o dobro da sua referência como profissional e, principalmente, o dobro dos seus rendimentos, o dobro do seu salário. Por isso que essa é a proposta aqui da live e da palestra 2x, que é colocar você para o nível 2x, que é o nível dobro, o nível que, através da liderança, você consegue, de fato, chegar no destino que você almeja, que é, claro, a realização e, principalmente, o dobro dos seus rendimentos trabalhando em uma determinada empresa. E olha, usando o que como referência? Usando, claro, sem dúvida nenhuma, a liderança, não é? Então, o que é, então, o tema R rápido? R rápido é, de fato, uma dicotomia. Por quê? Porque tem muita gente hoje que entende o erro como sendo algo que vai ser difícil de cuidar, difícil de tratar. O erro na nossa cultura, ele é tratado como algo que vai nos punir. Na nossa cultura, nós entendemos isso como sendo algo que vai nos prejudicar, não é? Que vai, de fato, nos atrapalhar de algum jeito. Então, de uma maneira geral, o medo faz muitos profissionais e muitos futuros líderes, eles não arriscarem errar. Por quê? Porque muitas vezes a sua cabeça está a prêmio, porque muitas vezes você vai perder, não é, a sua função, você vai perder o controle sobre a sua equipe, você vai perder aí a sua bem-querência, a sua imagem, não é? Vai ficar queimada, vamos dizer assim, na gíria profissional, não é? Você vai ficar queimado na fita, como diz. Então, o que acontece? O medo faz com que muita gente não arrisque errar. E todo profissional que ele quer dobrar de tamanho, no sentido financeiro, no sentido de competência, no sentido de realização pessoal e profissional, ele precisa controlar e dominar esse medo de errar. Outra coisa muito interessante é que ele desconfia que ele pode se prejudicar se ele errar, ou ele pode ficar aí sem chances de ter uma nova oportunidade para crescer se por acaso ele errar. Então, o profissional hoje, se ele quiser crescer, se ele quiser ser promovido, se ele quiser alcançar um cargo de liderança que lhe dê muito mais qualidade de vida e tudo mais, ele tem que viver o medo e a desconfiança. Mas não é só isso também, é a insegurança também que limita, que prende esse profissional a errar rápido. Porque o erro gera esse medo, essa desconfiança e essa insegurança. E isso deixa muita gente travada. Isso deixa muitos profissionais sem condições de investir a sua energia, de sem investir o seu tempo de qualidade em processos que vão fazer as coisas acontecerem. Então, de fato, insegurança, medo e desconfiança, elas travam você de crescer, de ser um profissional 2x, de ser um profissional que vai dobrar de tamanho, que vai dobrar o seu salário, que vai, de fato, dobrar a sua credibilidade e a sua respeitabilidade
na organização que você está trabalhando. Agora, isso não acontece apenas com quem está trabalhando. Isso acontece também com pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Acontece com gente que estão em busca aí de uma nova oportunidade. Por quê? Porque o medo de errar paralisa você de arriscar. E um profissional também que ele está em busca, não é, de crescer, mesmo estando fora do mercado de trabalho, ele também fica travado. Então, o que acontece? Acontece que provavelmente você já se sentiu com medo, ansioso, preocupado, porque você ia tomar uma decisão errada, ou você ficou preocupado ou preocupada se a sua decisão iria ser uma decisão errada, não é? Ou se a sua equipe iria cometer algum erro. Isso faz com que muita gente não seja promovido. Isso faz com que muita gente não consiga alcançar o sucesso que precisa alcançar. Porque uma das coisas que eu vivi na minha carreira com 20 anos trabalhando em multinacionais, principalmente no ramo do petróleo, no ramo da engenharia, no ramo da energia, é que a gente precisa investir tempo a trabalhar as nossas crenças de que o erro ele vai nos prejudicar. O erro ele precisa ser estratégico. E um erro estratégico, ele bem aplicado, ele consegue, de fato, realizar grandes coisas na sua jornada para você se tornar um líder 2x, um profissional 2x, que realiza algo que vai colocar você no dobro do patamar que você está hoje, principalmente com relação a salário e com relação ao seu padrão de vida. Então, dentro dessa ideia, eu quero passar para você que provavelmente alguns de vocês já se sentiram, não é, numa situação onde se tornaram presas, não é, do medo, presas e com medo de errar por conta justamente de fazer, não é, a sua carreira avançar. Eu, no começo da minha trajetória profissional como eletrotécnico, né, na área de geração de energia, eu sempre pensava que o erro faria com que eu ficasse com um pouco mais, faria com que eu ficasse com um pouco mais de dificuldade de crescer, de ser promovido, né, de repente. E isso me fez ficar muitas vezes travado, e muitas vezes isso limitou, não é, o meu sucesso e o meu crescimento. Então, o R rápido tem essa capacidade de mudar essa situação. Então, eu vou dizer aqui para você as características, não é, de um profissional que ele consegue trabalhar e, de fato, fazer com que o erro seja estratégico. Então, quando você tem o erro trabalhando a seu favor, você cresce na carreira, você cresce com a sua equipe e a empresa ela começa a olhar você com outros olhos, seu chefe começa a olhar você com outros olhos, não é? Sua equipe que trabalha junto com você, aí mesmo se você não for um líder ainda, porque eu estou aqui falando especificamente para quem deseja cargos de liderança, tirar esse medo, você começar a ser olhado com outros olhos, você começar a ser a menina dos olhos da empresa, da organização. Então, olha, deixa eu te falar, o erro vai te ajudar a você crescer de uma maneira que você não imagina. Agora, o que é o erro estratégico? O R rápido. O R rápido é aquele erro que você erra em doses pequenas, não é? Que você erra em doses homeopáticas, né? Em doses onde não vai prejudicar você no sentido mais amplo, no sentido global. Então, é muito importante você investir tempo e energia na estratégia de errar rápido. Então, o R rápido faz você, primeiro, ter experiências e conhecimentos que poucas pessoas têm. O erro coloca você num nível que poucas pessoas estão. Porque o lugar que ninguém quer estar é dentro do erro. O lugar que ninguém quer estar é dentro de algo que faça ela, de alguma forma, perceber, não é? Ou sentir que está errando. Isso é um problema. Por quê? Porque, deixa eu falar para você,
nenhuma grande obra, nenhum grande resultado, nenhuma grande realização física, um prédio, uma ponte, ela foi construída com acertos, somente com acertos. Nenhuma profissão, nenhuma jornada profissional foi construída só acertando. Quando você vê o palco de alguém que dá muito sucesso, que faz as coisas bem feitas, que faz as coisas de uma maneira espetacular, esse palco foi construído através de erros. Isso mesmo, a base que sustenta, não é, a realização e o sucesso é, de fato, o erro. Ah, Rodrigo, por que você diz isso? Eu digo isso porque é o seguinte, o erro leva você a ter uma experiência de entender os mecanismos do que não fazer. E esse mecanismo do que não fazer leva você ao acerto. Quando você erra rápido e erra numa dose adequada, você é levado automaticamente ao caminho do acerto. E é esse caminho do acerto que faz você alcançar o resultado que você deseja, como uma promoção, como um cargo de liderança. Agora, na nossa cultura, na nossa família, nós fomos educados a correr dos erros, a não errar. Esse é o grande problema, é que o erro, ele sempre foi tratado na nossa cultura, desde a nossa mais tenra infância, como algo que vai nos prejudicar. Por exemplo, quem aqui gostava de receber uma prova e ter, por exemplo, quesitos respondidos de maneira errada e ter aí a sua nota corrigida pelo professor? Ninguém quer errar na prova. Todo mundo, não é? Quando erra, é punido de alguma forma na nossa cultura. Por quê? Porque o erro, ele na nossa cultura é colocado como reprovação. E o acerto, ele geralmente é colocado para as pessoas que elas vão ter sucesso. Então, quem tira nota 10 é o melhor aluno. Quem erra na prova não é o melhor aluno. Então, essa é a nossa cultura. Agora, eu quero dizer para você aqui algo muito interessante. Veja bem, grandes atletas só chegaram no nível sênior da sua profissão porque erraram centenas, quiçá milhares de vezes, para chegar no nível de uma medalha de ouro, para chegar no nível de um troféu. Quando você vê alguém comemorando com uma medalha o campeonato, quando você vê alguém comemorando com um troféu o campeonato, pode ter certeza, por trás daquela medalha e daquele troféu tem muitos erros. Erre, mas erre de uma maneira estratégica. Nos treinos de um atleta olímpico, por exemplo, ele se coloca numa situação para que o erro seja um erro controlado e um erro que possa fazer ele se corrigir rapidamente. Então, qual é a estratégia que um profissional dentro de uma empresa, para crescer, para ter um cargo de liderança, para dobrar o seu salário e ser um profissional 2x, precisa ter? É a estratégia do erro rápido. É a estratégia do R estrategicamente curto, pequeno, para que você tenha condições de acertar numa velocidade maior do que as outras pessoas normais, do que os seus possíveis concorrentes, vamos dizer assim. Então, deixa eu falar, a nossa cultura de errar pouco vai fazer a nossa jornada ficar travada. Então, vamos lá, um estagiário, pode observar, um estagiário dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ele tem uma dificuldade grande de crescer se ele não investir tempo, ou o líder dele não investir tempo em errar. Errar para poder lapidar o processo e acertar logo para continuar crescendo. Esse é o processo de um líder 2x que vai avançar. Errar rápido para lapidar o processo e avançar. Por que muita gente não cresce dentro de uma empresa? Porque não avança. E por que não avança?
porque não erra rápido. E por que não erra rápido? Porque tem medo, tem receio. Então, veja bem, a importância de você ter uma capacidade de olhar o seu erro de um jeito que vai fazer ele ser uma mola que vai fazer você saltar, subir para um nível maior. Então, quando você olha o erro como um poço que você vai cair, ele é mau, é ruim, vai travar a sua carreira. Você não vai ser um líder 2x, você não vai ser um líder que vai dobrar o seu salário, você não vai ser um profissional que vai dobrar o seu padrão de vida, melhorar em dobro a sua carreira, a sua jornada. Se você olhar o erro como um poço, mas se você olhar o erro como uma mola que vai te alavancar, que vai te jogar para cima, então você dobra a sua visibilidade, a sua credibilidade, você dobra a sua referência, a sua expertise, e aí você automaticamente começa a atrair os resultados de promoção que você precisa. Então, deixa eu falar para você, a coisa mais importante que você precisa entender hoje nessa palestra aqui é você fazer o quê? É você fazer o entendimento de que o erro é uma mola e não um poço, onde você vai subir e não descer. Porque o erro estratégico e rápido vai te levar a ser um líder 2x, um profissional 2x, um ser humano 2x. Então, a proposta aqui para você é quebrar esse paradigma. A proposta aqui para você é quebrar essa dicotomia. Por que uma dicotomia, Rodrigo? É uma dicotomia porque uma pessoa não é promovida, uma pessoa não é cotada para um cargo de liderança, ela não é cotada para exercer um cargo melhor. Por quê? Porque ela travou a vida dela, travou o processo, né, da jornada dela, fazendo o quê? Fazendo o quê? Entendendo errado o erro. Então, a primeira coisa, primeiro, entender que o erro está a seu favor. Segunda coisa, entender que o erro é uma mola e não um poço. Terceira coisa, entender que é uma dicotomia. O erro não vai me levar ao fracasso. O erro vai me levar ao sucesso. O erro vai me levar a uma jornada de crescimento. Olha, eu trabalhei em 5 organizações multinacionais, seja alemãs, francesas, finlandesas, espanholas, brasileiras. E em todas elas, o meu processo de crescimento profissional começou de um cargo normal e terminou num cargo de liderança. Num cargo comum de analista ou de técnico, ou um cargo de projetista, ou um cargo de técnico de operações, para um cargo de gestão, para um cargo de liderança. Por quê? Porque eu entendia que eu precisava errar e errar rápido. Por que no ano de 1996 ao ano de 1999, que foi o período em que eu estava iniciando minha jornada na área de engenharia como estagiário de uma grande siderúrgica alemã, por que lá eu cresci rápido e fui desejado para ser contratado rapidamente naquele momento? Porque eu era um estagiário que não tinha medo de errar. Hoje, a cultura que se tem, até por conta das leis do estagiário e tudo mais, é não erre, porque se você não errar, você não vai se queimar. Logo, você vai ser contratado se você não errar. Agora, você pode até ser contratado se você não errar, mas você não é promovido sem errar. Ninguém é promovido sem cometer erros. É um engano que leva você que está aqui no Instagram, você que está aqui no YouTube, você que está no Facebook assistindo essa palestra, a um erro fatal que vai travar seu crescimento. Entender que acertar é o que vai te fazer ter sucesso. Acertar somente é o que vai te fazer alcançar ser um profissional 2x, ser um líder 2x, que é o tema da nossa palestra. Então, todas as vezes que eu entendia que eu precisava errar rápido, o que eu fazia? Eu investia energia, arriscava para errar rápido, porque se eu errasse rápido, eu entendia onde eu errei
e aí consertava rapidamente. E eu consertando em uma velocidade maior, eu acertava mais rápido, e eu acertando mais rápido, eu conseguia crescer na frente, eu conseguia estar em primeiro lugar do pódio, chegar na linha de chegada e galgar cargos de liderança, ser cotado para cargos de promoção. Por quê? Por quê? Porque eu acertava rápido. Mas eu não acertava rápido porque eu não errava. É o contrário. Eu acertava rápido porque eu errava, mas errava rápido. A vida é feita de erros para alcançar a jornada do sucesso. A vida é feita de erro para você ser um líder 2x, um líder que tem uma inteligência em dobro, que tem uma capacidade em dobro de fazer as pessoas crescerem, uma capacidade em dobro de fazer as pessoas avançarem. Essa é a grande jornada, essa é a grande realidade. Então, todas as vezes que eu fiz isso, eu consegui entrar como um cargo normal, ser contratado por uma organização multinacional, mas os meus erros rápidos me fizeram crescer a cargos de liderança. Então, deixa eu te contar essa jornada, esse atalho do líder 2x para você ser promovido, para você crescer, para você ser, de fato, requisitado como uma pessoa importante. Olha, erra de um jeito estratégico, erra pequeno, erra com condições de você não se arriscar tanto, mas erra, para que você consiga rapidamente acertar e pular na frente de todo mundo. Pula na frente do concorrente quem erra rápido e acerta rápido. Fica atrás do concorrente quem fica com medinho de arriscar. E isso na vida é fundamental. Um pai, como eu sou, por exemplo, eu sou pai de um filho de 9 anos, ele é um filho onde, se eu tiver alimentando ele com medo de errar, o que é que vai acontecer? Ele vai ser uma criança que não arrisca, um jovem que não arrisca, um adolescente que não arrisca, um adulto que não arrisca. Se esse meu filho for alguém que não arrisca, ele não vai experimentar o que poucos experimentam, que é o quê? A jornada de ser uma pessoa ou um profissional 2x, onde ele enxerga o mundo onde ninguém enxerga. Porque quem quer fazer tudo certinho, quem não quer cometer erros, enxerga o mundo de um lado. Mas quem comete erros, acerta e vira a página e avança rápido, esse enxerga o mundo de um lugar que ninguém consegue enxergar. É como você subir o Monte Everest. Lá, nesse lugar, você enxerga o mundo de um jeito que ninguém enxerga, de um jeito que ninguém vê. Então, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem medo, insegurança, desconfiança de fazer esse processo de um erro estratégico acontecer, não avança. Então, olha, o erro, ele vai funcionar para você como uma mola, jogando você para cima, e não como um poço que vai fazer você afundar. Todas as vezes que eu galguei cargos de liderança, que eu chegava e dizia assim, nossa, eu vou ser o supervisor dessa empresa, eu vou ser um coordenador dessa empresa, eu vou ser um gestor, um líder nessa empresa. Quando eu determinava ser um líder, eu pensava, a primeira coisa que eu pensava era, o que é que eu tenho que errar para poder crescer? O que é que eu tenho que falhar para poder fazer o meu sucesso acontecer e as pessoas olharam para mim e dizer, vou promover você. E é isso que você tem que pensar. Quando você está num momento onde você precisa crescer, ganhar mais dinheiro, dobrar seu salário, dobrar sua promoção, dobrar seu padrão de vida, dobrar o seu sucesso, você tem que pensar o seguinte, o que é que eu tenho que errar? O que é que eu tenho que falhar para poder crescer? Então, escreve isso aí. O que é que você precisa errar e falhar para poder crescer? Ok? E faz isso rápido. Arrisca. Erra de uma maneira estratégica. E isso explica por que aqui no Brasil a nossa cultura é uma cultura do acerto, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando um pai ele pega seu filho ou sua filha e recebe a nota da escola, e aí tá lá o boletim escolar do seu filho e da sua filha.
Você lembra que quando você chegava com a nota baixa, por exemplo, em português, ou história, ou geografia, literatura, por exemplo, o que é que seu pai dizia, sua mãe dizia? Nossa, você errou muito, você tirou nota baixa. Se continuar assim, você não vai passar. Eu vou colocar você num reforço de português para você melhorar a sua nota. Ou, se a sua nota fosse baixa em matemática, físico-química, o seu pai, a sua mãe dizia assim, olha, eu vou colocar você num reforço de matemática, vou colocar você num reforço de física, para você parar de tirar nota baixa, parar de errar nas provas. Não é isso que acontece? Pois é, a nossa cultura é justamente assim. A nossa cultura é uma cultura onde a gente reforça o nosso ponto fraco. Já parou para pensar? A nossa cultura é uma cultura onde a gente investe tempo e energia e dinheiro no que a gente é fraco. É por isso que muitas vezes as empresas estão cheias de profissionais medianos. Por quê? Porque esses profissionais, na média, eles se acostumaram a investir reforço naquilo que eles são fracos. E aí o que acontece? Ninguém vira sênior, ninguém vira um expert, ninguém vira um talento, ninguém vira um gênio. Por quê? Porque passou a vida inteira estudando reforço para as coisas que são o ponto fraco. Agora, deixa eu falar para você. Por que você deve investir no ponto forte e não no ponto fraco? Você deve errar rápido e investir na matéria que você é melhor. Em matemática você é bom, em português você é fraco, não tem problema você ficar na média em português. O importante é você ser 10 em matemática. Se você é mestre em literatura e fraco em física, não tem problema você ficar na média em física ou passar na recuperação. Você tem que investir lá em literatura. Então, o que acontece? O que acontece na nossa cultura? Todas as vezes que a gente fica com medo de errar, a gente abaixa o nosso nível naquilo que a gente é bom. Anota aí, todas as vezes que você tem medo de errar, você abaixa o nível naquilo que você é bom. Por quê? Porque você não investe no que você é bom. Você fica dando atenção ou com medo do erro. Então, o que acontece? Quando você investe no acerto, erra rápido para investir naquilo que você é bom, investe no acerto, sabe o que acontece? Nasce um Lionel Messi, um gênio do futebol. Nasce um Michael Phelps, um gênio da natação. Nasce um Hortência, nasce um Michael Jordan, nasce um Rui Chapéu da sinuca, não é? Nasce um Hugo Yama do tênis de mesa. Então, quando você investe naquilo que você é bom e fica na média naquilo que você é mediano ou ruim, você vira um craque. Então, qual é a orientação? A orientação é erre rápido, como os grandes atletas, e invista muito naquilo que você é craque. Não fica botando dinheiro no que você é mais ou menos. Então, quer ser promovido na empresa, quer ser um líder 2x, quer ser um profissional 2x, investe naquilo que você é mestre, naquilo que você é bom. E o que você precisa investir? Principalmente para você ser notável, para que você seja bem visto, para que você seja desejado ou desejada. Liderança. Liderança transformacional. A liderança é um fundamento que transforma pessoas comuns em experts, em gênios. Se você lidera, você é desejado. Se você lidera, você é alguém que é olhado com outros olhos. Se você lidera, você é alguém que você transforma a vida das pessoas. E como consequência, você alcança promoção, você dobra, triplica, quintuplica o seu salário, você dobra seus rendimentos, dobra seu padrão de vida, dobra sua qualidade de vida, porque você investe em errar rápido, investe em liderança transformacional, investe em liderar você, liderar pessoas
e aí você comete, de fato, aí o acerto fantástico, que é a capacidade de crescer à frente. Crescer normalmente, todo mundo cresce. Difícil é você crescer à frente. Um líder transformacional, ele se torna um líder 2x porque ele não cresce igual a todo mundo. Ele cresce à frente. Ele cresce olhando o mundo de um jeito que ninguém consegue olhar. Ele consegue enxergar o oculto, consegue enxergar o que ninguém enxerga. Por quê? Porque ele é expert em errar rápido. Ele não tem medo de errar, ele não tem medo de arriscar. Ele usa o erro como uma mola e não como um poço que vai colocar ele para baixo. Ele usa o erro como uma alavanca que vai subir. Quem erra rápido é líder. Grandes líderes não têm medo de errar. Grandes líderes não têm medo de investir tempo, energia e dinheiro naquilo que ele é bom. É aí onde nasce um Pelé, nasce um Lionel Messi, nasce uma Hortência, nasce o Michael Phelps. É aí que nasce os grandes campeões, aqueles que vão ser cotados para grandes coisas. Isso dentro de uma empresa é raro, raro. Os departamentos de RH nas empresas estão loucos, correndo atrás de gente que entende isso que eu estou te falando. Os departamentos de RH estão loucos, querendo promover gente que entende isso que eu estou falando. Então, olha, para e começa a investir a sua energia em, de fato, errar de maneira estratégica. E você vai ver você ser cotado para promoções, dobrar o seu salário, ser um profissional 2x, um líder 2x e, de fato, ter uma vida que você merece. Agora, deixa eu te falar, não vai adiantar absolutamente nada eu contar para você aqui essa rota do R rápido se você não colocar em prática, se você não fazer, se você assistir aqui essa palestra e você não executar. Por quê? Uma das coisas mais importantes do erro é que o erro foi cometido por pessoas que fazem. E eu costumo sempre dizer, que sempre falava para a minha equipe nas empresas, quando eu promovia pessoas e quando eu investia tempo nessa jornada de liderança, colocando pessoas para crescer, eu sempre dizia o seguinte, olha, deixa eu te falar, não é? Deixa eu te falar, você precisa investir em erro, não é? Essa é a questão. Agora, o mais importante de tudo é você pegar o remédio e tomar. Porque remédio comprado e esquecido no armário não faz efeito. Então, pega esse remédio que eu te falei hoje aqui, pega essa rota que vai fazer você ser um profissional 2x, um líder 2x e executa. Onde é que você precisa errar hoje que vai fazer você crescer? Onde é que você precisa investir em erro para você avançar? Anota. É na sua família? É na sua equipe? É no seu trabalho? Talvez você não tenha conseguido ainda a promoção que você quer, o crescimento que você não quer, que você quer. Talvez você não tenha alcançado ainda o salário que você não alcançou porque você tem medo de errar, porque você tem medo de arriscar rápido. E pessoas de sucesso não vão subir se não usar o erro como uma mola. Não use o erro como um poço, use o erro como uma mola. Essa é a grande questão. É isso que você vai ter que anotar e fazer hoje, decidir. A decisão é o que faz você se diferenciar da grande manada que existe nesse mundo. Olha, dentro das empresas hoje, o que tem de manada não é brincadeira. O que é manada? O efeito manada é o efeito Maria vai com as outras. Então vamos lá. Se uma pessoa tem medo de arriscar na empresa, contamina todo mundo. Todo mundo fica com medo de avançar. Todo mundo fica com medo de dar uma ideia nova. Todo mundo fica com medo de resolver um problema. Todo mundo fica com medo de crescer. Por quê? Porque alguém contaminou com medo de errar. E aí a empresa trava. Ou, se a empresa não travar, trava você. E aí você não cresce. Então,
sempre eu procurava nas empresas que eu estive atuando, investir com a minha equipe, dizer para a minha equipe, vamos errar logo, porque o quanto mais rápido a gente errar de maneira responsável, não é o erro irresponsável, é o erro rápido, responsável. Porque se a gente erra de maneira responsável, a gente consegue, e você consegue, avançar e crescer e ser um líder que você merece ser. Alcançar uma promoção e, de fato, ser visto. Ah, mas ninguém me dá oportunidade, ninguém aqui nessa organização valoriza o meu trabalho. Talvez seja porque você seja alguém que tem medo de errar. Talvez seja porque você não sabe usar o erro a seu favor. Então, o líder transformacional, ele pega o erro, usa como uma mola para fazer o líder crescer e a equipe crescer. Quando você entender isso, a promoção vai correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás da promoção. Quando você entender isso, não é o sucesso não é você que vai correr atrás do sucesso. É o sucesso que vai correr atrás de você. Não é o sonho realizado, não é que você vai ficar correndo atrás. É ele que vai correr atrás de você. Então, a realização, não é? A felicidade, não é? De um profissional como você, que precisa crescer, é essa. Faça o erro trabalhar a seu favor. E você nunca mais vai depender de ninguém para crescer na carreira, para ser promovido, para dobrar o seu salário. Porque você vai ter, de fato, as ferramentas para você liderar de um jeito que ninguém lidera. As empresas, o mundo aí fora, está precisando de gente como você, que entende isso e que pratica isso. E quando você colocar isso em prática, colocar o erro estratégico em prática e errar rápido, você vai ver. O novo mundo vai se abrir diante de você. O novo portal de oportunidades vai se abrir diante de você. E olha, você vai ser uma pessoa diferenciada, você vai ser alguém completamente fora da curva, porque você é alguém que saiu da zona comum, você saiu da curva normal, você vai virar um ponto fora da curva, porque o mundo está cheio de gente normal, o mundo está cheio de gente na média, o mundo está cheio de medíocres querendo passar na média. Então, essa é a grande vantagem se você realizar esse caminho, essa rota do R rápido para a sua liderança. E aí você vai ser promovido, você vai ser cotado, você vai ser procurado, procurada, e você vai ser promovido e ganhar em dobro, em triplo, não é? Quando eu entendi isso, a minha casa melhorou 2 vezes de qualidade, de tamanho. O meu carro melhorou 2 vezes de tamanho e de qualidade. O meu padrão de vida melhorou e muito. Hoje eu consigo dar para o meu filho uma escola muito interessante, que é o dobro daquilo que eu poderia dar se eu fosse uma pessoa que não errasse rápido, que eu não fosse um líder 2x. Então, aqui é a meta, colocar você no padrão 2x, que é o dobro daquilo que você já tem, que é o dobro daquilo que você talvez nem tenha imaginado, é o dobro do que você merece, o dobro do que você tem hoje. Então, há 15 anos atrás, eu morava num barraco de madeira com a minha mãe. E ano após ano, eu dobrava de tamanho, seja em conhecimento, seja em qualidade de vida, seja em vida financeira, em patrimônio financeiro. Ano após ano, há 15 anos atrás, porque eu entendi o princípio da liderança, que faz você ir para um padrão que ninguém consegue alcançar você. Nenhum profissional concorrente seu normal consegue te alcançar.